Bem, meus queridos irmãos, falamos ao vivo no nosso seminário de Teologia Bereshit, aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aquele ali parece uma chama, mas é Yerushalayim, né? O nosso símbolo, esse candelabro, menorá, de 7 braços. Estamos falando aqui no nosso curso básico de Teologia. Temos também o curso intermediário, com 18 matérias, depois o curso de bacharel livre, com 10 matérias. E quem tiver todos os estudos livres e tiver segundo grau, pode fazer o requerimento de matricular-se no curso superior de Teologia e poderá, então, com o exame de proficiência, fazer o curso de 4 anos em apenas 2, se for bem sucedido nesse exame de proficiência e a faculdade do MEC autorizar esse modelo, dando crédito nessas matérias. Nossa aula é de VTB, Versões e Traduções Bíblicas. Estamos na segunda fase da matéria. A primeira fase foi num outro bloco que falou sobre como se fazia as traduções, os pequenos detalhes ali. E agora, nesse bloco, vamos estudar mais profundamente a VTB. Essa matéria é uma matéria que tem uma grade quais sugêneres, apenas o nosso seminário. Você não acha ali seminário nenhum no Brasil, só tem aqui VTB, e você pode fazer também curso só de VTB. Basta acessar as aulas pelo YouTube, fazer a matrícula, requerendo aí embaixo na descrição do vídeo, tem o nosso endereço, o nosso zap. Você pode fazer o curso só de VTB e ter o seu certificado. Como pode fazer também o curso toda a distância, através das aulas pelo canal no YouTube, e a declaração de audiência, faz a prova e vai eliminando as matérias. Se interessar, nos escreva. Então, terceira aula de VTB, hoje vamos tratar das Bíblias em português. Depois que então surgiu o texto de Recept, em 1550, com Roberto Stephanos, já tinha então a Bíblia de Lutero, de Tyndale, e já tinha algumas outras Bíblias, depois em 1611 King James, Rei Tiago, e 1600 e pouco também Cassiodoro de Reina, na Espanha, e vai por aí afora. Então a Bíblia em português começou com Almeida, né? Almeida nosso irmão, aquele nosso irmão, chamado de João Ferreira de Almeida, que nasceu em 1628 e tal, começou a traduzir com 17 anos, depois perdeu o texto, aí começou de novo com 20, e ele, na sua tradução, usou o texto Receptus, alguns manuscritos de hebraico e grego, e também usou as traduções holandesa, francesa, de Beza, a italiana de Diodati, a espanhola de Reina, e a antiga latina, não é Vulgata não, a antiga latina. E em 1681, ele publicou o primeiro parte, que é o Novo Testamento em grego, Novo Testamento em português, editado em 1681. Depois ele continuou traduzindo o Velho Testamento, mas faleceu em 1691, 10 anos depois, parou em Ezequiel 41, 21. Aí o pastor Jacob Opden Acker, da Batávia, continuou a tradução em 1748, e em 1753, publicada foi a Bíblia em Português de Almeida. Bíblia de Almeida em português. Em 1847, essa Almeida dele, de 1753, sofreu a primeira revisão, só ortografia, passando a ser conhecida como Almeida Revista e Reformada. Então, Almeida Revista e Reformada é de 1847. Continuou tendo mesma base da Almeida de 1753. Em 1872, depois de uns anos, foi publicada em Londres a Almeida Revisada e Reformada. Almeida Revisada e Reformada. Revisada e Reformada. A outra é Revista e Reformada. Em 1875, 3 anos depois, saiu a Almeida Revista e Correcta. Almeida Revista Correcta. Em 1879, a Sociedade de Literatura Religiosa e Moral do Rio de Janeiro, nós estamos falando do Rio de Janeiro, em 1808 a família real veio fugindo de Napoleão Bonaparte, então começou aqui no Rio, o Reino Unido do Brasil, né, e Portugal, foi publicado no Rio a primeira edição brasileira do Novo Testamento de Almeida. Em 1917, já começa a corrupção, porque em 1881, vocês lembram da aula passada, o Resticor Hort pegou a Rei Tiago, a revisão de Tiago, e falaram que fizeram a revisão nela, mas na verdade mudaram 9.000, quase 10.000 palavras, com o nome de revisada de King James, de Resticor Hort.
Mas era mentira, eles acrescentaram, tiraram ou subtraíram quase 10.000 palavras diferentes no texto recebido. Aí saiu no Brasil a tradução brasileira. Só que essa tradução brasileira ela é baseada em cima da English Revision Version, a primeira que baseou no texto de Harcourt Horst, essa edição de 1881, chamada ERV English Revision Version. Essa é a primeira edição do texto crítico. Até então só tinha texto recebido. Aí nós fizemos aqui no Brasil a tradução brasileira, que seguiu a primeira feita do texto crítico, que é English Revision Version, de 1881. Então essa é a tradução brasileira, que recentemente a SBB, agora em 2010, publicou novamente. Ela é baseada no texto crítico. Em 1929 foi publicada a Almeida Correta, corrigindo a ortografia das anteriores, baseada no texto recebido. Essa de 1929, ela baseava no texto de 1875, que é da Almeida Revista e Correta. Em 1931, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira publicou a tradução dos originais hebraico e grego. Só que esse 1931 é baseado no texto de Harcourt Horst, é texto crítico, não é do texto recebido. Em 1948, a SBB, recém-criada, né, a Sociedade Bíblica do Brasil, publicou a Almeida Corrigida. Almeida Corrigida. Essa Almeida Corrigida, ela foi reeditada em 1956, ela ainda era baseada no texto recebido. Por isso que a gente diz, até 1948, a Almeida Corrigida era integralmente baseada no texto recebido. Depois de 48, ela enfiou 4% de texto crítico. Aí começou a ter alguma dificuldade, né? Ela era baseada nesse texto aí, mudando algumas regras léxicas e gramaticais. Em 1959 e depois 75, saiu a Almeida Revista Atualizada, chamada ARA, né? A mais popular que tem, a ARA. Ela é de 59 e depois revisou em 75. Ela já é baseada no texto crítico. Largou o texto recebido e partiu para o texto crítico, que é aquele daqueles dois camaradinhos, chamada dupla dinâmica, né? O Batman e Robin, chamado texto de Harcourt Horst. Equivalente à Revision Standard Version, lá da inglês, 1952. Essa é a Bíblia de texto crítico. Em 1967, a imprensa bíblica brasileira, da Igreja Batista, depois virou Juerter, lançou a Almeida revisada de acordo com os melhores textos. Almeida revisada de acordo com os melhores textos. Esse também, lamentavelmente, melhores textos, podia colocar os maiores textos, né? Que baseou no Sinaítico e no Vaticano, que são os maiores manuscritos, mas não são os melhores. São apenas 45 manuscritos que dão base para esse texto crítico, enquanto o outro tem 5.210. Em 1968, a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, produziu Almeida Corrigida, consertando as regras de ortografia, né? Ficou Almeida Revista e Corrigida, mas ainda baseada no texto, agora 4% de contaminação já, 96% de TR, 4% de TC, até 48 era 100% texto receptus. De lá para cá, enfiaram 4% na corrigida de texto crítico. Em 1990, a editora Vida publicou a Almeida Edição Contemporânea. Essa Almeida Edição Contemporânea fala que partiu da revista corrigida, mas limpou um monte de arcaísmo e seguiu o texto crítico. Em 94, surgiu a SBTB, a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, publicou Almeida Corrigida e Revisada, fiel ao texto original. Hoje é chamado de Almeida Corrigida Fiel, ACF. Esse é 100% TR, texto recebido. A forma de tradução é equivalência formal, né? Literal. Então é isso aí. Depois apareceu a Bíblia Viva, a linguagem de hoje, na versão internacional, mas isso interessa que são apenas paráfrases. Então nessa aula de hoje nós vimos como é que foram o movimento, né, o desenvolvimento do texto, partindo da primeira de Almeida, 1753, até os dias atuais,
com esse monte. Por fim, agora lançar a nova versão transformadora, que também segue o texto crítico. Os tais 45 manuscritos, em detrimento, em prejuízo de 5.210, que segue o texto recebido. Vamos ficando por aqui com essa nossa terceira aula de versões e traduções bíblicas. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.